Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme Resgate 2, novo filme original Netflix, já está disponível na plataforma, vocês já podem assistir. O filme é uma sequência do sucesso lançado em 2020. Nós temos nesse segundo o retorno do ator Chris Hemsworth, interpretando Terry, esqueci o nome dele, da atriz iraniana Golshifteh Tehrani, do ator francês Aidan Bessa, do diretor também, do diretor Sam Hargrave. E interessante que nesse segundo filme nós temos a edição de Idris Elba, algo muito incrível, do britânico Idris Elba, e da Olga Kurilenko, da ucraniana Olga Kurilenko, entre os outros que são um pouco mais difíceis de serem falados. Vamos pegar esses que são um pouco mais conhecidos. Enfim, o filme explora um pouco mais do personagem do Chris Hemsworth nessa sequência, além também de trazer um novo desafio para ele depois dos acontecimentos do primeiro filme. E o que já antes de falar na minha opinião sobre esse filme, já posso adiantar que o roteiro sim tem um retorno dos irmãos Russo, Joe e Anthony Russo. Bem, nessa sequência nós temos aquilo que deu certo no primeiro filme, que são as cenas de ação. Óbvio que não está na totalidade, já que o filme é, abriu um pouco mais de espaço para desenvolver o personagem, a trama do personagem do Chris Hemsworth e também, né, da pessoa no qual ele vai resgatar. Nesse segundo filme, ele foi salvo e está em recuperação, só que ele está melancólico depois dos eventos do primeiro filme e aquela questão de aposentadoria, ele está todo arrebentado, ele precisa, basicamente ele não está afim de viver, enfim, toda aquela história, né? Ele está bem melancólico sobre o que aconteceu e tá bem depressivo, e do nada aparece uma oportunidade para uma nova missão, só que essa missão tem muito a ver com o passado do personagem, uma decisão que eu não curti muito, é, pois o filme ele tenta dar uma camada, uma profundidade para o personagem de uma forma muito forçada, trazendo nessa nova missão uma conexão com ele do passado, a irmã da ex-mulher dele tá presa na Geórgia e o marido, e o marido dela é o dono do tráfico, tá preso, tá com os bens tudo bloqueado e ele é muito agressivo e precisa salvar ela e os filhos que estão na prisão ao lado, né, do marido. E óbvio que ele acaba aceitando essa missão e parte, né, para e dessa forma, como uma isca para atrair o protagonista, acaba vinculando esse novo resgate a uma história dele do passado, para poder desenvolver ele, a relação dele como pessoa, como pai, pois o filho dele estava morrendo, e ao invés dele ficar ao lado do filho que estava morrendo, ele decidiu fazer aquela missão lá em Kandahar, lá no Afeganistão, como foi dito no primeiro filme, que chega a ser citado nesse segundo. É, tudo isso, toda essa conexão dele com a mulher, com a ex-mulher dele, a irmã da ex-mulher dele e dos filhos dela, é uma coisa que para mim ficou forçado. Ele como um mercenário, ele não precisa ter essa ligação tão forte com laços familiares, tentar deixar ele como um bom garoto, como um bom soldado, como aquela pessoa boa, tão boa assim, para poder fazer um bom filme, essas conexões para deixar o personagem bonitinho, maravilhoso, bom moço, aquele soldado australiano, enfim. Não deu muito certo, não convence, é muito forçado, que inclusive essa não é só uma decisão inicial, não é só uma introdução para fazer com que o personagem parta para essa missão. As decisões de desenvolver o personagem nessa trama pessoal, o resgate da, das, da, do passado do personagem nessa nova missão, acabou prejudicando bastante a história, pois, pelo pouco que eu me lembro do primeiro filme, houve muitas sequências de ação, teve muitas sequências mesmo de de ação, de correria, carro batendo no outro, e assim, quando não tem muita história, apenas o próprio resgate, o filme ele acaba sendo, se
acaba funcionando completamente em ação, pois o diretor, os coreógrafos, eles conseguem criar boas sequências de ação, ainda mais em um plano sequência. E nesse segundo filme tem, só que em menor quantidade. Nós vemos essas sequências de resgate, de luta, de tiro, mas para a primeira metade do filme, quando exatamente o personagem está resgatando essa família, está resgatando a, a, a mulher do presidiário, a mulher, né, do cara que está preso, que eu esqueci o sobrenome dele. E logo na primeira sequência, dentro da prisão, até mesmo na rua, há uma sequência bacana, bem legal, daquele mesmo estilo que a gente assiste lá no primeiro filme, até o ponto em que eles chegam no edifício, chegam num prédio, né, super protegido. A partir desse momento, aí que assim a história se derrapa e acaba decaindo daí para final. Até mesmo a própria cena de ação que acontece dentro desse edifício não teve aquele brilho, não foi realizado da mesma forma em que o primeiro filme, do que o diretor está acostumado a criar, com as cenas eloquentes, todas sequenciadas, tiro para um lado e para o outro. O filme, a partir desse momento, ele separa seus personagens e começa a dar um pouco mais de espaço para cada um deles e no ambiente que ele está e na luta em que eles estão enfrentando. Então, que é bem oposto ao primeiro filme, pelo que eu me lembro, já que teve muitas daquelas cenas de ação, plano sequências, que particularmente eu gosto de plano sequência, pois dá muito trabalho, mas quando você assiste, deixa aquela adrenalina muito bacana, que é muito oposto ao que os filmes de ação buscam fazer, com aqueles diversos cortes, que não dá para ver direito o rosto do ator, não dá para ver a canseira do corpo em uma luta de ação, em um embate, enfim, como vocês que gostam de filmes de ação estão acostumados a assistir frequentemente. Enfim, então a partir da metade, a partir da sequência do hotel, lá do edifício, quando ele volta à ação, aí o filme perde a mão, o filme ele derrapa completamente, não utiliza a sua forma de ação, que é gostosa, que é bacana de assistir, divide os personagens, aquilo que a gente já supõe acontece com um dos personagens que acabam aparecendo, que acaba se desenvolvendo mais dentro da trama, que não quero falar, senão é spoiler, por mais que quem já é acostumado com assistir filme e assistir filmes de ação já sabe o que vai acontecer com certos personagens, já dá para prever pelo caminho, pelo desenrolar da própria história, em desenvolver certos personagens. É, e até mesmo o próprio vilão que tem um certo desenvolvimento, ele que são dois irmãos, um tá solto, outro tá preso, e, né, e tá tentando ajudar o irmão que tá preso, mas dá tudo errado, e aí então o Chris Hemsworth, né, o personagem dele vai lá e acaba tirando os bens, tirando a família, né, do irmão dele lá da prisão, e nisso acaba dando errado, acaba tendo um prejuízo, e o irmão que ficou solto vai em busca do Chris Hemsworth para fazer vingança, mas acaba passando, né, da vingança. Acaba sendo vingança mesmo, né? Não passa da vingança, é a própria vingança, só que se transforma a ira camuflada a ira que acaba camuflando a própria religiosidade, né? Naquela obstinação, na liderança, enfim, que não leva a nada, que não agrega tanto, é só mesmo a guinada do roteiro para que isso faça um tipo de sentido para a trama, enfim, mas que não é tão agradável. Como eu não citei o começo, as cenas de ação, se você assistiu o primeiro filme,
tá do mesmo jeito, tá bacana, tá divertido de acompanhar, aumenta ali a adrenalina, muita coisa acontecendo, muitos personagens lutando ao mesmo tempo, muitos figurantes lutando ao mesmo tempo, correria, corredores bem curtos com a câmera flutuando pelo todas as ambientações, pelo Chris Hemsworth lutando, enfim. Essa parte de ação que nós temos logo no primeiro filme tá legal, tá bacana, deixa o filme agradável, é aquilo que a gente já viu no primeiro filme, pena que não foi utilizada muitas e muitas vezes. É, para falar do ator Chris Hemsworth, a motivação dele não é tão boa. O filme tenta pintar esse mercenário como uma pessoa boa, como uma pessoa que tenta pagar ali, tá frustrada, tá magoada pelas decisões que tomou, mas e utiliza isso para compensar numa outra família que ele estava buscando salvar, que aí traz esse laço forte com a família dele, com a família da sua ex-esposa. Não funciona tão bem. Eu acho que poderia ter deixado de lado esse passado tão forte dele, né, em desenvolver nesse filme e focar apenas um cara que está aposentado, ele é mercenário, não gosta da aposentadoria, ele tomou decisões ruins na sua vida, em relação à sua família, e ele quer descontar isso trabalhando. Para mim funcionaria tão bem, não ficaria desgastante em construir, em tentar construir uma história para o próprio personagem. Enfim, não sei se a, não sei se houve alguma alteração de roteiro após qualquer tipo de acidente que o ator teve no set, mas o resultado desse segundo filme foi menor do que o primeiro. Sequência com certeza vai ter. Nós temos o personagem do Idris Elba nessa sequência, nesse filme, e que teve uma participação bem pequena, acho que tem duas cenas do ator, duas, três cenas do ator, a participação dele é minúscula nesse filme, e não iriam contratar o Idris Elba para fazer apenas uma participaçãozinha. Inclusive o próprio filme ele deixa uma brecha para uma sequência, vamos ver o que vem pela frente. É, com certeza, eu afirmo que vai ter o Resgate 3, eu não sei, eu não cheguei a ver nenhuma notícia que já anteciparam essa notícia sobre um terceiro filme, mas com certeza vai ter a história deixou brechas, ainda mais com a inclusão do ator Idris Elba e também contando, é claro, com a parceria de Golshifteh Harani. Bom, vão lá, assistam e depois voltem aqui e deixem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não desse filme. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer e até a próxima, pessoal. Tchau!